Nós entendemos que para a pessoa permanecer num emagrecimento, para ela emagrecer e permanecer magra, ela precisa construir uma base, um alicerce para que evite de fazer com que ela volte a engordar. E são 9 fundamentos. Então hoje a gente vai conversar sobre 3. Por que normalmente as pessoas que estão nesse processo de emagrecimento ficam no efeito sanfona? Nós temos no nosso cérebro 2 pensamentos, na verdade. O pensamento cognitivo, que é um pensamento racional. Muitas vezes as pessoas sabem o que elas precisam fazer, elas conseguem fazer durante um tempo e depois elas desistem. Como o lógico, não, eu sei que eu não posso comer esse doce ou que esse doce não é legal para mim que estou fazendo dieta, mas eu não consigo resistir. Esse eu não consigo resistir é a nossa outra parte do cérebro, que é o nosso sistema automático, o instintivo, que ele é causado pelo sistema reptiliano. Antes de você virar esse pensamento automático nas escolhas que você quer fazer para emagrecer, a gente tem que trabalhar esse cognitivo para estar ajudando para quando ele virar automático. Então, o fator por que as pessoas não conseguem mudar, primeiro é esse sistema reptiliano, que ele impede a gente de mudar. Ele vem lá dos nossos ancestrais, já lá no passado, que ele representa a nossa preservação, se você tá bem, se você tá com fome, se não tá. Então, é ele que manda, 55% das nossas ações vem dele. E aí a gente tem essa nossa outra parte do nosso sistema cognitivo, que é o neocórtex, que aí sim você toma as decisões. E aí as pessoas ficam falando, mas eu sou racional, eu sou emocional. Nós somos os dois, então a gente tem que fazer com que eles trabalhem juntos. O teu pensamento ele tem que estar favorecendo você para essa mudança. E por isso que só você ter uma dieta ou só você fazer exercício, quando não está alinhado com o teu pensamento, com os seus porquês, a tendência é você desistir. Essa estrutura que tem que estar sendo levada para o seu cognitivo, ela tem que estar sendo trabalhada dia a dia. O primeiro fundamento da nossa estrutura do alicerce é você motivar-se diariamente. Por que é importante? Lembra dos pensamentos que a gente está falando para virar automático? Só que antes dele virar automático, ele tem que estar muito certo no seu cognitivo, no seu racional. Quando você tem os seus porquês, é porque você está focado naquilo que você quer. Então, se você determinou que você quer emagrecer, qual é o foco para você emagrecer? Quais são os motivos que você vai ter para você emagrecer? Você tem que colocar no seu papel aí pelo menos 20 motivos. Quais são as razões que te levam para esse emagrecimento? Quando você tem claro na sua mente os seus motivos, você vai criar o como na sua mente. Então, se eu tenho muito claro para mim que eu quero emagrecer, porque eu quero brincar com os meus filhos, é um exemplo, porque eu quero ter mais energia, porque eu quero caber nas minhas roupas que há muito tempo eu não visto, porque eu quero me olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo, porque eu quero ter mais concentração, eu quero ter mais energia, eu quero conseguir subir as escadas sem me cansar, eu quero melhorar o meu diabetes. O Júnior está falando muito essa semana sobre os motivos para você emagrecer. Você tem que ter uma razão para isso. Isso tem que fazer um sentido para você. Porque a partir do momento que isso faz sentido na sua vida, realmente gera um movimento visceral mesmo. Você se impulsiona a fazer aquilo valer a pena. Se isso não fizer sentido para você, pode ter certeza que você vai permanecer na mesma situação que você está. E na verdade, assim, vão aparecer vários motivos durante a sua jornada do emagrecimento. Porque a gente acredita, o que é um emagrecimento definitivo? É aquele que eu vou levar para o resto da minha vida, como uma escolha, como um estilo de vida. Eu quero mudar o meu estilo, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável.
Então vão aparecer não só o motivo, mas vários deles. E você pode ir acrescentando na sua lista. E isso vai te trazendo motivação. Então, a primeira razão para que você tenha isso na sua estrutura do seu alicerce do emagrecimento é você trazer para o teu córtex frontal, a sua razão, os motivos que vão te levar para esse emagrecimento. O segundo motivo é porque quando você tem as suas razões bem definidas, você consegue trabalhar os pensamentos sabotadores quando eles aparecerem. Então vamos supor que você está numa festa e aí você fala assim, vou comer só um pouquinho, não tem problema. Só que realmente não tem problema se você experimentasse. A questão é que, será que você só experimenta? Ou você já se acaba? Porque você acaba indo além, né? Não é só o experimentar que é o problema. O problema é você seguir isso com frequência. Outro pensamento que pode virar, eu não quero saber mais disso. Para mim é muito difícil. Isso é um outro pensamento sabotador. Porque a proposta para o emagrecimento definitivo é para longo da sua vida, não é para um período. Por isso que dietas momentâneas, elas não funcionam. Por isso que se você não mudar o jeito de querer levar essa sua jornada do emagrecimento com imediatismo, não vai dar certo. E aí você se frustra. Mas será que você não precisa pensar em algo novo? Em deixar uma novidade vir até você? E a novidade, ela parte do quê? De uma mudança interna. E não de um meio externo, só dieta ou só exercício. Mas você alinhar aquilo que você está sentindo, com o que você está pensando, com a pessoa que você quer se tornar. É importante você ter clareza sobre esses motivos, trazer esses motivos todos os dias para o teu racional, para que você esteja sempre conectado. Quando vier um pensamento sabotador, você sabe exatamente como você deve falar com ele, que você sabe que isso é um processo, sim, ele é demorado, mas que você está feliz com as suas escolhas. A gente brinca que assim, você tem que amar esse novo caminho, amar esse novo perrengue, vamos dizer assim, até virar automático. No começo a gente fala, é uma dieta sem sofrimento. Não é tão sem sofrimento assim, mas é possível, porque você vai estar focando na pessoa que você quer se transformar. Escreva essas motivações e aí você coloca num lugar que você veja sempre. Pode ser no papel de parede do seu celular, pode ser na porta da geladeira, que às vezes a gente tem mania de ir lá e atacar a geladeira, pode ser na porta do armário. E outra, se conectar com os seus motivos logo ao acordar. Então, leia os seus motivos, mas não assim, eu quero emagrecer, eu quero caber nas minhas roupas. Não. Você leia sentindo cada motivo que você colocou no seu papel, que você colocou na sua lista, sentindo visceralmente, para que isso faça conexão com a tua mente, com o teu espírito, com o seu corpo. Então você tem que sentir. Da mesma maneira que assim, você sente uma emoção que te leva a comer compulsivamente por muitas vezes. E é essa atenção que a gente tem que ter. O que é que está me conduzindo a esse alimento? O que é que está me faltando nesse momento? Às vezes eu estou estressado, briguei com a minha esposa, estou com um problema no trabalho, algo nesse sentido, que me move em busca do alimento, porque ele me dá aquele prazer imediato. Ele me dá aquele prazer imediato, aquela sensação plena, mas só que não é isso que me falta. Então eu tenho que ter um olhar diferente para as minhas reações. E você só vai ter essa clareza das suas emoções quando você anotar o que você está sentindo. Quando você tem clareza do que está acontecendo com você, você se pergunta assim, bom, peraí, nesse momento eu estou chateada.
eu tenho consciência que eu tô chateada, ou eu tenho consciência que eu tô ansiosa, ou eu tenho consciência que eu tô estressada. O primeiro ponto é a consciência. Por isso, você tem que trazer essas motivações para o teu racional. Porque quando você tem consciência sobre elas, você também pode dar uma nova ação. Ao invés de você ir comer, você vai e toma um banho para se tranquilizar. Você vai ouvir uma música, você faz uma oração, você toma uma água, você busca outros meios para distrair disso. A nossa segunda estrutura é o pesar-se diariamente. Muita gente tem a dificuldade com a balança, né? Porque evita, por muitas vezes, se pesar, porque fala que vai se chatear, isso, aquilo, tudo. Mas, pelo contrário, você tem que pesar diariamente, sim. Por que você deve se pesar? Porque a partir do momento que você tem uma pesagem diária, você mantém um monitoramento com relação à sua evolução, se você realmente está perdendo peso ou se você está ganhando peso, se você está estabilizado. Na Universidade de Minnesota, eles fizeram um experimento com 3.000 pessoas aproximadamente, e eles chegaram à conclusão de que as pessoas que faziam uma anotação diária do seu peso, todos os dias elas anotavam o seu peso, elas conseguiram emagrecer e se manteram magra por um período longo ainda. O contrário aconteceu com pessoas que, hoje eu peso, aí amanhã eu não peso semana que vem, não queria encarar a balança. O que aconteceu com essas pessoas? Elas voltavam a engordar. Por quê? Porque elas não mantinham aquele policiamento com relação ao seu peso. As pessoas têm medo do quê? De quando elas olharem para o peso, elas se assustarem. E elas se deprimirem. Mas não pode. E é uma balança, né? A gente tem ela como uma referência, mas ela não diz quem você é. Ela não diz. As pessoas, muitas vezes, se você perguntar para uma pessoa, se ela vê o seu peso na balança, ela vai deixar de gostar de você? É claro que não. É só uma referência. Olha só, aconteceu com uma aluna minha. Ela ficou muito tempo sem se pesar, e aí ela só ia vendo as roupas e tal, e essa coisa de roupa engana um pouco, porque muitas vezes você vai buscando umas roupas mais largas que você tem no guarda-roupa e vai jogando assim para debaixo do tapete, sabe aquela história que não quer subir, sabe que tá pecando, tá abusando um pouco, mas tá levando. E aí ela entrou num programa com a gente de 45 dias e ela falou assim, nossa, porque a gente pede para eles se pesarem inicialmente. Falou, nossa, levei um susto quando eu me pesei. Eu engordei 3 quilos. E eu não achei que eu estava tão pesada assim. Às vezes é um medo que não te deixa tomar uma atitude diferente. O pesar-se diariamente é só um ponto de referência. Porque o contrário também pode acontecer. Vamos supor, e nós mulheres, a gente sabe que tem muito isso, as questões hormonais também. Vamos supor que você se pese uma vez só na semana. E aí você treinou, você comeu direito, você fez tudo direitinho. No dia que você vai se pesar, o ponteiro tá lá em cima. Nossa, pra mulher isso é terrível, é terrível. E muitas vezes a mulher pode estar ali, pode ter comido algo que fez ela inchar naquele dia. Que tem muito sódio. Que tem muito sódio. De repente ela almoçou fora. A gente sabe que quem almoça fora, infelizmente, os restaurantes colocam algumas coisinhas para dar aquele sabor. E aí isso retém mais líquido. Ou ela está no período de menstruação. Então isso realmente acontece. E quando que ela se pesar todos os dias, ela pode ver a evolução dela. Ela pode ver essa evolução. E ela fala, opa, eu tava indo bem. Aí aconteceu que, então foi aquele restaurante que eu comi. E ela vai compreender, né? Ela vai começar a compreender que essa oscilação é natural.
Porque, gente... Existe uma oscilação. Você não vai manter linear sempre aquele peso. Ou mesmo continuar sempre caindo de peso. Até mesmo porque não vai fazer uma alimentação tão restritiva assim. Mas você tem essa oscilação. E a partir do momento que você tem essa vigília, que a Simone falou, o que acontece? Você sabe o porquê que realmente isso está acontecendo com você. Então é só um ponto de referência para que você consiga manter a sua motivação em alta e você se manter na estrutura. Então não deixar você se enganar. Enfrenta. Até mesmo porque também, às vezes, quando a gente abusa, a gente tem que ter a nossa cara ali, dar a cara para bater. Peraí, tá vendo? Eu abusei demais. Então tá tudo certo, eu vou dar minha cara para bater e eu já sei o que eu preciso fazer. E aí o outro dia você volta. Ou no outro dia, ou no mesmo dia, de repente, você volta para sua rotina normal, para uma rotina mais saudável. Porque, gente, eu não conheço ninguém na face da terra. Se você conhece, você manda aí o nome desse ser, porque eu quero conversar com ela ou com ele, que nunca saiu de uma dieta, que sempre fez 100% certinho aquilo que ela queria para se manter. Então, assim, não existe. Nós estamos buscando o quê? O equilíbrio. E exatamente isso. O ponto que a gente busca é o equilíbrio. É porque as pessoas, elas querem 880. Não é? Então, assim, e o que a gente busca é o meio termo. Porque, assim, não tem essa proibição. Mas você tem que ter consciência de que situação que você se encontra. O quanto você pode se permitir ou não. E aí, a balança vai ser o objeto para quê? Para te orientar nesse sentido. Porque você vai saber se está subindo, se está descendo, se está estabilizado. E se estabilizou, até interessante também, porque se estabiliza, você já sabe, olha, se você pretende perder um pouco mais, a sua alimentação tem que ser ajustada. Entendeu? Se subir um pouco mais, também tem que ser ajustada. E assim você vai ajustando o ponteiro. A questão também dos exercícios. Talvez você tenha que intensificar mais os seus exercícios. O terceiro fundamento é que você coma devagar, sentado e apreciando cada porção. Às vezes você está aqui atento ao que a gente está falando e você está comendo. E você não sabe nem o quanto você comeu. Você não sabe nem o quanto você comeu. Você nem sentiu aquilo que você está comendo. Por quê? Você não voltou a sua atenção para o seu alimento. E dessa maneira, a chance de você ingerir mais calorias do que você necessita, como é que é, Simone? Muito maior, não é verdade? Com certeza. Olha só, na Universidade da Pensilvânia, eles fizeram uma pesquisa lá e eles viram que as pessoas que comiam mais rápido comiam mais calorias. Mais calorias. Porque elas não estavam nem percebendo o que elas estavam comendo. Outra pesquisa também, feita na Universidade Estadual da Geórgia, viu que as pessoas, quando estavam distraídas nas televisões ou de frente para um filme ou para o celular, elas comiam mais também. Outra, na Universidade de Toronto, alunos que comiam de pé também ingeriam mais calorias. Então, olha só como é interessante você trazer isso para a tua vida, para você que está querendo emagrecer. Outra, lá no Japão, no escritório do Japão, eles viram que as pessoas lá que também comiam acelerado, diz que o Japão, o negócio lá, o povo, né, muito acelerado lá, trabalho, parece Nova York também, elas comiam muito também e tinham problema com a resistência à insulina, começaram a aumentar a sua resistência à insulina, que é um pré-diabético. Inclusive é interessante, olha um post meu que eu tenho lá essa semana, que eu estou colocando razões pelas quais você deve emagrecer. E aí eu tenho colocado diariamente razões, e tem uma inclusive que comenta a respeito, porque à medida que você aumenta o seu percentual de gordura, cria-se essa deficiência na produção de insulina ou mesmo na questão da absorção dela. Olha só, aí eu vou te jogar um experimento. Eu quero que você faça, tá? Se fizer sentido para você.
Pega algo que você goste de comer. Pega ele. E você vai comer ele o mais depressa que você puder. O mais depressa. Come. E aí depois você se perceba como você ficou. E aí depois você pega o mesmo, tá? Ou você corta no meio, ou sei lá, pega 2. Aí você pega e come devagar, saboreando cada mordida que você vai dar, sentindo a textura do alimento e veja o que isso provoca em você. Qual é a sensação que isso provoca em você? Vai ser um prazer tremendo na segunda opção, na segunda vez. Foi exatamente isso que a Judith Beck fala no livro dela, Pense Magro. Ela fala que assim, as pessoas que comem devagar, sentado e apreciando cada alimento, elas diminuem a sua ansiedade. Então olha que interessante. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai comer muito rápido. Então ela fala que quando você faz o contrário, você também diminui os níveis de ansiedade. É um olhar para dentro realmente, porque quantas vezes você para comer com calma? Sempre você tem algo a fazer. Pode ser tarde da noite que você está se alimentando, às vezes você tem pressa para comer porque você vai dormir, ou porque você vai tomar banho, algo desse tipo. Tudo tem um motivo, sempre você tem um motivo pelo qual comer acelerado. Então o que a gente pede, qual que é a recomendação? Atenção no alimento, tenha o foco no alimento, que você come pausadamente, curtindo o alimento, e certamente você vai comer bem menos do que você desejava comer. Olha, a Flor comentou aqui, ó, ela tá assistindo a gente fazendo um crochê. Ela poderia estar comendo, como ele tinha dito. Então, olha que legal. É uma distração. Tinha que ser uma flor, né? Morena, uma flor morena. A Arlete, olha aqui. Oi, prima. Ela tá falando aqui, ó, que ela é muito ansiosa e que ela come rápido demais. Então, você já tá sabendo que um dos motivos que faz com que você não mantenha o peso é você comer rápido demais. E é uma coisa, é um ciclo que vai levando ao outro. Eu sou ansiosa, eu como rápido demais. Automaticamente, isso não satisfaz. Sabe por quê? Isso é um outro ponto por que você deve comer devagar. Você sabia que nós temos um tempo para que os seus hormônios controlem o seu pico de fome e saciedade? Você precisa de mais ou menos 20 minutos para diminuir a grelina, que é um hormônio que aumenta, que dá a sensação de fome, e você diminuir a grelina e aumentar a leptina, que é um outro hormônio de saciedade. Olha o Cláudio falando, né? Fiz o processo de coaching, hoje digo que esta atenção é fundamental para o sucesso. Boa, Claudio. Saber o que comer e como comer. Sensacional, é isso mesmo. Porque muitas vezes, como o Júnior falou, por que eu tô ansioso? Consciência, lembra? Qual é o real motivo? Eu não tô com fome, eu tô ansiosa por algo que nem aconteceu, porque a ansiedade, ela te leva pro futuro, causando sofrimento, angústia. Gente, futuro não existe. O futuro é uma projeção do meu presente. Se eu estou ansiosa, é por algo que ainda não aconteceu. Então, para nesse momento, respira fundo, tenha consciência do que você está pensando, e aí sim você vai ter uma outra ação. Se eu preciso resolver algo que está me deixando ansiosa, eu vou resolver. Eu vou dar um checklist para resolver, porque o que acontece? As pessoas não querem lidar com os problemas e muitas vezes elas procrastinam. É uma palavra que a gente usa muito no coach, a procrastinação.
que para a linguagem mais comum é deixar para depois, deixar para resolver amanhã. E aí isso gera angústia, leva ansiedade. Você tem algo para resolver, coloca na lista de prioridades para que você resolva isso o quanto antes. Olha só, é até interessante isso que a Simone está falando. Se o Cláudio me permite falar até a respeito dele, que é uma pessoa pela qual eu convivi, é um empresário e que uma correria danada, uma correria danada, ele sempre correndo para lá e para cá, trabalho. Hoje, certamente ele pode colocar ali que o olhar dele mudou, um olhar diferente, olhar para dentro, para as reais necessidades dele. E ele vivia oscilando com relação ao seu peso, oscilava para cima, para baixo, para cima, para baixo. A última vez que eu tive a oportunidade de vê-lo, ele está totalmente diferente. Não só fisicamente, mas como a mente dele. Não é só o externo, é o interno que tem que começar a fazer o barulho. Esse movimento começa de dentro. E aí as suas atitudes externas, elas vão mudar. Os resultados vão vir e eles vão permanecer. Essa oscilação, ela vai deixar de existir. Um outro ponto também que favorece você quando você come devagar, sentado e apreciando, é que você vai ter mais prazer com a comida. É aquilo que a gente estava falando. Você vai sentir mais prazer, você vai ver que você vai estar mais satisfeito. Outra, que você vai visualmente ter mais satisfação. Porque, olha só, quem cozinha aí? Quem é dona de casa que cozinha? Muitas vezes você tem que ir beliscando, né? Você vai lá beliscando. Só que, ó, posso te falar uma coisa? Essa caloria tá contando, tá, amor? Tá contando. Ah, é? Vale isso também? Vale. Então, quer dizer, e outra, às vezes você belisca um pouquinho, belisca mais outro pouquinho, belisca mais um pouquinho. Quando você vai ver, você comeu calorias extras demais. E você petiscou tanto que chega na hora do principal, você come menos. Só que você não computa o petisco. Esse que é o agravante. Só que pode acontecer também o contrário. Você, além de você comeu petiscando a hora que você estava comendo, quando você chega no prato, que você coloca aquela quantidade, você olha ali e você fala assim, nossa, tá tão pouquinho, vou comer de novo. E aí você come de novo. E aí você come de novo. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Então, evita comer de pé o máximo que você puder. Se você cozinha, evita ficar comendo muito. Realmente só experimenta, né? Ou só o temperinho, nada para ficar comendo muito aquela garfada suculenta. E deixa para ver aquele prato visual bonito. E ali você vai se satisfazer. Porque lembra, pelo menos 20 minutos para você almoçar e para você jantar, para você fazer suas refeições, pelo menos as principais, café da manhã, o almoço, o jantar, se planeja para isso. Porque isso, gente, é uma questão de planejamento, né? Se você não se planeja, você vai falhar nos seus planos e automaticamente você vai falhar nos seus resultados. Todas as manhãs eu me levanto, eu preparo o meu café, eu sento à mesa, como com calma, eu levanto um tempo antes, fala assim, não está com sono? Não, estou com sono, só que isso faz parte do meu ritual. Então assim, eu prefiro acordar mais cedo, preparar meu café, comer com calma, sair saciado, faço tudo o que eu tenho que fazer e aí sim eu parto para o trabalho. Isso por quê? Porque é um planejamento que eu tenho. Outra coisa, eu planejo as minhas refeições do dia. Eu sei o que eu vou comer durante o meu dia. Então, assim, não tem risco de eu sair daquilo, porque está planejado, está definido já antes, porque isso vai contribuir para aquilo que eu desejo. Outra coisa para que você coma devagar é que você vai começar a ter uma postura mais calma. Quando você está prestando atenção naquilo que você está comendo,
quando você está apreciando o teu alimento, automaticamente você vai ter uma postura mais calma. E essa postura mais calma também vai conduzir para que você seja menos ansioso. Olha os benefícios de você construir essa estrutura. Quando você deixa de praticar uma dessas 3 que a gente comentou, você pode ter certeza que o ritmo acelerado da vida, porque não tem como a gente desacelerar tanto assim, porque a gente trabalha e a gente cuida de filho, a gente leva filho para a escola, trabalho, reunião, mas você pode lidar com essa correria do dia a dia de maneira diferente. Planejando. De uma maneira planejada, porque assim, deixar de correr, você não vai deixar de correr, mas uma vez que você tem planejado o seu dia, todas as coisas se encaixam. Fica muito mais fácil. O dispêndio de energia é muito menor. Por quê? 24 horas permanecerão para todo mundo. Não vai aumentar. O que você tem que fazer é encaixar dentro disso. E prioridades. Não deixe que coisas que vão ocupar simplesmente o seu tempo te tomem o tempo. Então, que você dê lugar ao seu tempo para as suas prioridades. Se de repente algo que não está te agregando está usando do seu tempo, é porque você não está sabendo planejar as suas prioridades. Como você coloca isso em prática? Primeiro, a hora que você vai comer, coloca um lembrete, alguma coisa, sem celular, tá? Sem distrações. Coloca um paninho do lado para te lembrar que você tem que comer devagar, apreciando. Segunda coisa, larga o talher. Gente, isso acontece com as minhas filhas, de verdade. Eu falo para elas, principalmente a pequenininha, que ela é mais agitadinha. Eu falo para ela, larga o talher. A Manuela tem 7 anos. Ela tá comendo, eu falo, filha, larga o talher, mastiga. Então, porque é uma coisa que você vai educando os seus filhos desde pequeno. Você tem que conversar com eles, você tem que orientar os seus filhos. Às vezes, seus filhos estão na frente da TV comendo, gente, não tá nem sabendo o que tá comendo. Então, pera lá, vamos agradecer esse alimento que a gente tem todos os dias, apreciando os alimentos. Então, larga o talher, dê uma garfada, larga, mastiga, lembra que você precisa de 15, 20 minutos para o teu hormônio da saciedade começar a aflorar no teu sistema. Outro ponto, programe o seu dia, como o Júnior colocou, para que você consiga fazer as suas refeições num tempo que você merece, porque você merece comer com qualidade, tanto de alimento quanto de tempo. Essa questão de qualidade também é bacana se atentar ao seguinte, às vezes eu não tenho tempo para comprar o alimento que é mais saudável para eu fazer. Então assim, se você não teve tempo para comprar legumes, verduras, talvez para você fazer uma refeição mais saudável, com mais qualidade, então que você tenha consciência do seguinte, o que conta também é equivalente calórico, então reduza a quantidade da sua ingesta. Você não vai fazer aquela pratada de arroz e feijão que não vai ajudar para você. Não é só o quanto eu como também, é a qualidade daquela minha refeição. O que eu falei de distração dos filhos serve para você também. Gente, aqui em casa a gente tem essa regra. Não tem televisão, não tem nada quando a gente está comendo. Aí depois eu escuto, né, em alguns lugares, assim, às vezes na academia, algumas mães falando, eu nem vejo meu filho entra lá no quarto, ele pega a comida e vai lá pro quarto. Mas gente, como é que vocês estão celebrando a refeição de vocês ao redor da mesa? Você com seus filhos. Aqui em casa, nós 4, nós sentamos e a gente conversa, a gente come, a gente aprecia o alimento, a gente troca. Elas perguntam como foi nosso dia, a gente pergunta como foi, a gente troca figurinha. Então, você tem um diálogo em casa?
Talvez por quê? Porque tem distração. Tem televisão ligada. Ah, mas eu preciso assistir jornal. Ah, mas eu mereço. Eu passei o dia inteiro fora, eu quero me distrair. Sim, você pode se distrair, mas não nesse momento da refeição. Pode ser num outro momento. E essa do jornal é até interessante também. Às vezes o que acontece? Esse bombardeio de informação que você recebe, o que fica, você pode ter certeza, é só o negativo. E esse negativo te intoxica. E isso, nesse tóxico que gerou no seu corpo, gera um movimento que você vai buscar através do alimento, essa fuga para te dar um prazer momentâneo. E você começa a engordar. Isso é um exemplo que eu estou dando para você. Bom, outro ponto também é assim, vamos supor que você não tem tempo para comer naquele momento, no mínimo 20 minutos. Você está no restaurante, você tem que sair e comer rápido. Faz assim. Faz e leva para casa, para quando você chegar em casa você comer. Ah, Simone, eu vou ficar com fome. Vai. E você não vai morrer por isso não, tá? Isso também é um ponto muito importante. Todo mundo, gente, uma hora ou outra vai sentir um pouco de fome e você tem que trabalhar isso na tua mente. Eu também tenho um post que eu falei sobre isso, sobre o medo de sentir fome. Você é uma pessoa que você tem medo de sentir fome? Então trabalha isso, porque sentir fome é algo natural. É natural e tá tudo bem. Quando você não põe peso nisso, você começa a ver e falar assim, não, eu vou esperar minha próxima refeição, daqui a pouco eu vou comer. Exatamente até para evitar de você ficar beliscando. O teu corpo tem que entender que se não é hora de comer, muitas vezes provocado por um outro sentimento, por uma emoção diferente, se te fome uma hora ou outra você vai sentir. Então, se você não tem tempo de comer nesse momento, espera e coma só na hora que você tiver um tempo. E se não deu por algum motivo no seu dia, porque tem momentos que a gente não controla, tá tudo certo. Lembra, você não vai morrer por conta disso. Alivia, respira, toma água, veja o que você pode fazer naquele momento para se tranquilizar. Faz uma meditação, uma orientação, uma oração, uma meditação, e aí você deixa para comer num outro momento. Fatalmente todos aqui sabem qual que vai ser a sua rotina de amanhã. Se você teme que em determinado horário você vai sentir fome de repente, faz o seu lanchinho. Prepara, antecipa. Então aí que está essa questão. Porque às vezes você não faz esse lanchinho, não se planeja, porque você se ocupou com uma coisa ou outra, e aí chega na hora de comer, você carca fogo, não é verdade? Como diz minha amiga Marta, carca fogo, né? Uma dica extra, assim, fundamental, nesse ponto, nesse fundamento de comer devagar. Quanto mais faminto, quanto com mais fome você tiver, aquela fome de leão que falam, mais devagar você deve comer. Então isso é o quê? É uma educação que você vai estar colocando pro teu corpo. Dizendo que, opa, peraí, quem manda aqui sou eu. Não é você não. Eu mando. Eu controlo a minha mente. Hoje nós introduzimos 3 fundamentos, mas são 9. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu digo mesmo. Gente, compartilhem essa live para aquelas pessoas que realmente precisam mudar. E a gente tem um encontro marcado para quinta-feira, às 20 horas. Às 20 horas. Contamos com você. Tchau, Tchau, gente. gente.